E eu queria compartilhar a história, uma passagem, uma coisa que aconteceu com Jesus, que está lá em Lucas 4, do 14 ao 30, se depois vocês quiserem ler. Mas basicamente o que aconteceu foi, Jesus, ele voltou a Nazaré, que tinha sido a cidade onde ele tinha crescido, e lá, muitos não sabem, mas Jesus ele tinha feito faculdade, então ele era rabi, ele era mestre. E ele lia nas sinagogas. E é engraçado porque no versículo 15 diz que ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ou seja, todas as pessoas gostavam de ouvir Jesus falar, gostavam de ouvir os seus ensinamentos. Até que neste dia, Jesus leu uma passagem, lá em Isaías, que diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Esta passagem de Isaías fala sobre o Messias e o que é que ele vem fazer aqui na Terra. E é engraçado porque Jesus, então, no versículo 21 diz: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus diz: Hoje o Messias está aqui à vossa frente e ele vai fazer tudo isto que Isaías profetizou que ele vai fazer. Jesus diz a pura e simples verdade. E as pessoas não gostam disso. Então as mesmas pessoas que conheciam Jesus, o filho de José e Maria, lá de Nazaré, as mesmas pessoas que o elogiavam quando ele ensinava, fazem isto no versículo 29. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até ao topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. As mesmas pessoas que elogiaram Jesus, que gostavam dos ensinamentos dele, que o conheciam desde pequeno, quando ele diz a verdade e diz que é o Messias, estas pessoas querem o atirar precipício abaixo. E então, no versículo 30, acontece a melhor coisa de sempre. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Então Jesus tinha este problema de pessoas a tentarem matá-lo, e ele só passa por entre eles e retira-se. E eu gosto de acreditar que naquela altura Jesus estava a pensar: eu tenho algo mais importante para fazer. Existe algo que vale mais a pena lutar por do que este probleminha, do que estas pessoas a me tentarem atirar precipício abaixo. Existe algo maior em jogo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre como existem coisas maiores em jogo. E a primeira maior coisa que está em jogo é a nossa eternidade. É o nosso relacionamento com Jesus. E nós temos que aprender que o nosso relacionamento com Jesus, ele não é por obrigação, ele não é por medo. Eu até acho que isso é um pouco impossível, porque a partir do momento que nós reconhecemos a soberania, que nós reconhecemos a santidade completa de Jesus e percebemos que ele mesmo assim escolheu nos criar, escolheu, como diz em Salmos 8.5, nos coroar com glória e com honra, nós ficamos impressionados. Porque este Deus grandioso vai nos decidir chamar de amigos. Em João 15:15, em João 15:15 diz assim: Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Então, este Deus grandioso, que tem o mundo inteiro aos seus pés, disse: vale a pena criar-te. Vale a pena te chamar de amigo. E é impossível nós não ficarmos impressionados quando nós conhecemos isto, que este Deus incrível disse: vale a pena fazer tudo para esta pessoa, vale a pena eu sair aqui do meu trono no céu, ir para a terra, para ter dias maus, para sofrer tentações, para ser rejeitado, para ser negado, para tentarem me atirar de um precipício, para ser morto, crucificado. Isso tudo vale a pena. Para Jesus, a maior coisa que estava em jogo era a nossa eternidade. Então, por que para nós também não deve ser a maior coisa que está em jogo? Nós temos de fazer o mesmo por Ele. Nós também temos de nos posicionar por Ele, de o honrar, de glorificá-lo. Nós não podemos deixar que problemas nos desviem desta linda e eterna amizade que nós vamos ter com Ele, que nós já estamos a ter com Ele. E pela Bíblia toda nós vemos vários exemplos
de pessoas que não viram a longo prazo. Não viram que a maior coisa que estava em jogo era o seu relacionamento com Cristo. Uma delas é Adão e Eva. Adão e Eva, eles tinham um relacionamento com Cristo tão íntimo ao ponto de reconhecerem os passos do Pai. Em Gênesis 3:8 diz que Adão e Eva, ao ouvirem os passos de Deus, esconderam-se. Ou seja, eles reconheciam os passos de Deus. Eles tinham uma amizade muito íntima. O meu pai está sempre a dizer que tu sabes que conheces alguém realmente quando tu consegues reconhecer os teus passos. E Adão e Eva tinham esse tipo de intimidade com Deus. E por conta de uma tentação, por conta de um pequeno fruto, eles deram isso tudo a perder. E nós sabemos que depois, quando eles têm o seu filho Sete, eles se arrependem e eles voltam a ter um relacionamento com o Pai, o que nos ensina que nunca é tarde demais para voltar à casa do Pai. Mas eu tenho certeza que eles viveram com um grande arrependimento de tudo o que eles perderam. Do fato de eles não terem visto a longo prazo, não terem visto que havia algo maior em jogo, havia uma eternidade para ser vivida. E eu não quero não só também viver com esse arrependimento, mas eu também não quero viver com o arrependimento de não ter ajudado outros a terem esse relacionamento com o Pai também. E isso vai para a nossa segunda maior coisa que está em jogo, que é o relacionamento de outros, a eternidade de outros com Jesus. Lá em Marcos 16:15 diz: "E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas." E porquê? Porque depois, em Mateus 22:39, Jesus está a falar dos principais mandamentos e ele diz que o segundo principal mandamento é semelhante ao primeiro: ame o seu próximo como a si mesmo. Então eu devo pregar o evangelho porque eu me amo. Vou ser sério, eu me amo. Eu tenho falhas, eu tenho defeitos. Por isso é que eu preciso do Espírito Santo, porque ele é perfeito. Mas eu tenho falhas e mesmo assim eu me amo. E eu desejo o melhor para mim. Se a Bíblia diz que eu tenho que amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo, então eu também tenho de desejar o melhor ao meu próximo. E eu sei que o melhor para mim é a eternidade com Cristo. É esta amizade que eu posso ter com Ele, esta amizade que eu tenho com Ele. Então quem sou eu para também não desejar isso ao meu próximo? Para não obedecer a Cristo e ir pelo mundo e pregar o Evangelho. Pregar as boas novas. 1 Pedro 2:9 diz que nós somos escolhidos e que nós fomos eleitos para pregar as boas novas. E qual é a melhor boa nova? A melhor notícia que eu posso dar é que existe um Deus grandioso que disse: vale a pena te criar, vale a pena morrer por ti, vale a pena te salvar e ter uma linda e eterna amizade contigo. Há um livro que eu gosto muito que chama-se Radical Discipleship, que é da Daphne, que até já esteve aqui conosco. E lá no livro tem uma frase que diz assim: é tempo de parar a destruição de uma geração. Onde não há voz, outra geração deve se levantar e ser essa voz. Outra geração não pode virar as suas costas. Aqui ela fala de gerações, mas eu vejo isto também como para pessoas específicas. Onde eu vejo que um ente querido, um parente, um amigo, um próximo meu, não tem voz, não tem alegria, não tem paz. Eu devo ir e ser a voz que vai levar a alegria, que vai levar a paz. Porque nós vemos que nesta sociedade, nesta geração, e eu até esta semana estive a falar sobre isso com uma amiga minha, eu tenho dificuldades, mas não tão grandes como outras pessoas, mas eu estou sempre alegre, porque eu aprendi a pôr a minha alegria em algo que é eterno e em algo que é perfeito. Porque a sociedade hoje em dia põe a sua alegria em coisas que são momentâneas, coisas que são temporárias. Então a sua alegria também vai ser temporária. E a sociedade hoje em dia põe a sua alegria em coisas que são imperfeitas. Então elas já sabem que vão sair de lá desapontadas. Mas como eu decido colocar a minha alegria na minha eterna e linda amizade passada com Cristo, eu sei que a minha alegria também vai ser eterna e eu sei que eu não vou sair desapontada desta amizade. Nós temos que perceber que a maior coisa que está em jogo é esta linda e eterna amizade. E nós temos que aprender que assim como Jesus passa por entre os seus problemas e retira-se, porque ele sabe que algo maior está em jogo, nós temos de fazer o mesmo. Nós devemos passar por entre os nossos problemas e retirar-nos e olhar a longo prazo. Ver a maior coisa que está em jogo.
Em Daniel 2:44 diz assim: O Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído, que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. O reino de Deus durará para sempre e é maior do que qualquer outro reino. A mão de Deus é maior do que qualquer problema que eu possa imaginar. Então quem sou eu para deixar com que essas coisas me tirem da maior coisa que está em jogo, me tirem deste relacionamento lindo que eu tenho com Cristo? Existe outro livro que eu também gosto bastante, que chama Senhor, faça de minha vida um milagre, do Raymond Ortland. E neste livro ele diz assim: quando você começa a ver que o verdadeiro centro da vida está em Deus, então todo o restante de nossas vidas deve ser ajustado a este facto novo e verdadeiro. Quando nós finalmente apercebemos de que a verdadeira vida, a verdadeira alegria, nós só encontramos em Jesus, nós só encontramos no nosso relacionamento com Ele, o resto da nossa vida realmente não importa. Todos os nossos pequenos problemas, as nossas pequenas dúvidas, as nossas pequenas falhas não são nada comparado à imensidão deste Deus perfeito e magnífico que nos quer chamar de amigos. Porque assim como C.S. Lewis diz, e ele diz com muita razão, tudo o que não é eterno é eternamente temporário. Eu acho esta frase muito bonita, porque a única coisa que é eterna é Cristo. Então o resto é eternamente inútil. Todos os meus problemas são fúteis, são inúteis comparados a Cristo, comparado à amizade que eu tenho com Jesus, a este amor que eu sinto por Ele e que Ele sente por mim, ao ponto de dar a sua própria vida por mim. Nós devemos então não só focarmos no nosso relacionamento com Cristo, ver o nosso relacionamento com Cristo, isto a longo prazo, e lutar pelo que realmente importa, mas nós também devemos contar e mostrar essa verdade a outros. Nós devemos contar que a eternidade começa hoje, começa agora. Reconhecer a Cristo verdadeiramente é viver a eternidade já aqui na Terra. É viver este relacionamento já aqui na Terra. Porque eu não quero, como Adão e Eva, viver com este arrependimento do o que é que poderia ter sido se eu não tivesse deixado que aquele pequeno fruto me tivesse tirado do caminho. Eu gostava de contar uma história deste jogador chamado Headache Smith. Ele era um jogador de basquetebol e ele jogava para a faculdade do estado de Arizona. E a história dele é muito triste. Ele jogava, já estava na última temporada da faculdade, assim, do jogo. E ele, em todos os seus jogos, ele tinha um olheiro, vários olheiros da NBA lá. Ele realmente, as pessoas diziam que ele já tinha um pé na NBA. Ele terminava a faculdade e tinha, assim, a vida feita. Só que ele entrou no mundo das apostas e ele ficou com uma aposta de $10.000. Ele então recebeu uma proposta para começar a viciar alguns jogos, a ganhar por uma quantidade de pontos, perder por uma quantidade de pontos, e assim conseguia pagar a sua dívida. Ele fez durante 2 vezes e viu que tinha assim dinheiro fácil. Então começaram dúvidas a aparecer na cabeça dele e ele, bora. E fez asneira. Porque ele foi pego, obviamente, por isso é que eu estou a contar a história dele aqui. Ele foi preso durante um tempo. Ele teve que pagar uma multa muito mais alta do que aqueles primeiros $10.000. E ele não entrou na NBA, obviamente. E durante todo o documentário da vida dele, nós vemos um olhar triste, arrependido. Ele diz, o maior arrependimento que eu tenho foi ter feito isso. Foi não ter visto a longo prazo. Porque eu acredito que se ele tivesse se esforçado, se ele depois conseguisse entrar na NBA, ele ia pagar aquela dívida com juros. Mas a vida continua. Ele não viu a longo prazo. E hoje em dia ele tem até um centro assim com jovens que ele ensina a jogar basquetebol e ele diz, olhem, não joguem a vossa vida fora. Pensem a longo prazo. Pensem que existem coisas maiores em jogo. E assim como o Headache vive com esse arrependimento, com essa tristeza no olhar de eu estraguei a minha vida, porque eu não vi a longo prazo, eu não quero viver assim. Eu quero hoje dizer, eu vou ver
a longo prazo, eu vou ver a maior coisa que está em jogo. E a maior coisa que está em jogo é a minha eternidade. É com quem eu vou passá-la. E a eternidade, como eu já disse, ela começa aqui na Terra, ela começa no hoje. Então hoje eu já quero ter esta linda amizade com Cristo que eu posso ter. E nenhum problema, nenhum grande problema deve me afastar, porque eu sei que nenhum grande problema é tão grande como Deus. E para terminar, eu gostava de ler um versículo que é um versículo que me ajuda em todos os momentos, que é João 16:33, que Jesus diz assim: Eu disse a vocês estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, pois eu já venci o mundo. Jesus está a dizer, eu venci o mundo, eu tenho o mundo às minhas mãos, então todos os problemas que vocês encontrarem no mundo não vão ser maiores que a minha mão. Eu quero que vocês tenham paz, eu quero que vocês tenham ânimo e eu quero que vocês vão e preguem essa paz. Então nós devemos cada vez mais nos lembrar de que nada nos deve tirar desse caminho que nós devemos ter com Cristo. E nada nos deve atrapalhar de mostrar esse caminho a outras pessoas também. Amém?